Nessa aula, vamos conversar sobre previdência complementar. Iniciando, tá? Pelo exame do artigo 40 da Constituição. A emenda 20, de 15 de dezembro de 98, é considerada como sendo a responsável pela primeira grande reforma da Previdência Social. No que diz respeito à previdência complementar, ela determinou duas providências. Primeira providência foi a inclusão no artigo 40 de dispositivos, foram 3 parágrafos, que passaram a tratar de previdência complementar para servidores efetivos amparados por regime próprio. Passaram a tratar da possibilidade de criação de previdência complementar para servidores públicos. A segunda, alteração no âmbito da previdência complementar, devida à emenda 20, é a do artigo 202. O artigo 202, anteriormente a essa emenda, falava de previdência básica, tá? Do regime geral. Com a alteração do texto promovida pela emenda 20, esse artigo passa a dispor sobre previdência complementar. Muito bem, então o artigo 40 passou a ter os parágrafos 14, 15 e 16, tratando de previdência complementar. Nós sabemos que o artigo 40 é o artigo que trata de previdência, regime próprio para servidores efetivos. O artigo 202 passa a falar, passa a dispor sobre previdência complementar. Bom, o que traz o parágrafo 14? Nós vamos depois examinar como é que ficaram esses parágrafos, tendo em vista, alterações da emenda constitucional número 41. Tá? Esse daí, por exemplo, as modificações não aconteceram, mas você vai ter o 15 alterado, enfim. Bom, o parágrafo 14, que foi incluído no artigo 40 pela emenda 20, determina o seguinte, que União, Estados, Distrito Federal e municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os servidores efetivos já amparados por regime próprio, vão poder, ao criar a previdência complementar, esses entes vão poder determinar para as aposentadorias e pensões do regime próprio o teto do regime geral como sendo o maior valor. Muito bem, vamos lá. O parágrafo 15, eu não vou lê-lo nesse momento. Por quê? Porque ele foi alterado, teve sua redação alterada pela emenda 41. Então, vamos vê-lo de forma comparativa logo à frente. O parágrafo 16 continua com essa redação, ele diz o seguinte, que quando se cria previdência complementar, os servidores efetivos, já amparados por regime próprio, até antes daquela criação de previdência complementar, eles só vão ter plano de previdência complementar caso queiram, mediante prévia e expressa opção pela previdência complementar. No caso de eles não optarem pela previdência complementar, eles vão continuar amparados pelo regime próprio, sem estabelecimento de teto do regime geral para os benefícios que vão ser pagos a eles pelos regimes próprios. Muito bem. Então, o artigo 40 da Constituição teve essa primeira alteração por conta da emenda 20 e depois teve mais alterações quando da edição da emenda 41, tá? Quando da emenda 20, a redação do artigo 40 era essa que vocês veem aí no quadro, tá? Na primeira coluna. A redação hoje, que está valendo, é essa daqui, a gente sabe disso, é a redação dada pela emenda 41. O artigo 40, ele fala de regime próprio, dizendo que para servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de autarquias e fundações, então para servidores efetivos em todas as esferas, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do ente, dos servidores ativos, inativos e pensionistas, observando-se critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
Então, o artigo 40, ele trata de previdência para servidor público, mas ele trata aí no caput da criação da instituição de regime próprio de previdência para servidor efetivo. E nos parágrafos 14, 15 e 16, esse artigo traz disposições sobre previdência complementar. A redação dada ao parágrafo 14 pela emenda 20 não foi alterada pela emenda 41. Olhem aí no quadro, vocês vão ver que a redação é absolutamente a mesma. Nós vamos entender o sentido dessa disposição que foi introduzida pela emenda 20, tá? Logo adiante, vamos lá, vamos ver logo o 15. O parágrafo 15, ele teve alteração. Olha a redação anterior e a atual dada pela emenda 20. O parágrafo 15 dizia o seguinte, que observando-se as disposições sobre previdência complementar, que estão lá no artigo 202, lei complementar disporá sobre normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar pelos entes, tá? Hoje, o parágrafo 15 não exige mais que a lei instituidora da previdência complementar no âmbito de cada ente seja uma lei complementar. As leis gerais que tratam de previdência complementar, conforme previsão do artigo 202, têm que ser, as que regulam a previdência complementar, têm que ser leis complementares. Mas a lei instituidora da previdência complementar no âmbito de cada ente, das várias esferas da administração pública, é uma lei de iniciativa do respectivo poder executivo, tá? Certo? E aí o artigo traz mais detalhes. Quando instituída essa previdência complementar, ela vai ter que ser garantida por entidades fechadas, tá? De natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Aqui a gente só está comparando a redação dada pela emenda 20 e depois pela emenda 41. A gente vai voltar a conversar sobre, detalhar esses dispositivos. O artigo 40, parágrafo 16 da Constituição Federal, também não teve mudança com a emenda 41. Ficou mantida a mesma redação da emenda 20. E vamos, então, examinar o parágrafo 14. Muito bem. O que diz o parágrafo 14? A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam um regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio, de que trata esse artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. Então, os próprios vão começar a usar o teto do regime geral na medida em que instituam previdência complementar para os servidores. Então, a União já instituiu a previdência complementar, tá? Desde 4 de fevereiro de 2013, data que se publica a aprovação do plano de benefícios, da FUNPRESP-ESE, que é do Executivo, nós já temos o divisor de águas, de modo que a partir dali, quem ingressar vai se submeter a 2 regimes, o próprio, que paga benefícios até o teto, e a previdência complementar, que providencia a complementação desses benefícios. Então, quem é que pode instituir previdência complementar para servidores efetivos já amparados por regime próprio? A União, os estados, o Distrito Federal e municípios. Tá? E podem aí envolver também os servidores de autarquias e fundações públicas, nessa proteção de previdência complementar. Então, a União, já criou previdência complementar, tá? Nós vamos, no decorrer dessas aulas, conversar sobre a FUNPRESP, que é o fundo de pensão que vai garantir essas, possibilidades de benefícios de previdência complementar para servidores efetivos federais. Muito bem, vamos lá. É obrigatória a criação da previdência complementar para servidores efetivos já amparados por regime próprio? Não, tá?
não é obrigatória. Isso daí é discricionariedade de cada ente, dentro do seu planejamento estratégico aí, né, de como é que ele quer administrar a proteção previdenciária dos servidores. Temos questões, né, de recursos financeiros, de aporte inicial que tem que ser feito para criar a previdência complementar, os fundos de pensão. Então, assim, a União e o Estado, o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam um regime de previdência complementar, né, para os servidores efetivos, podem criar para o próprio teto, né, instituir para o regime próprio, o teto para os benefícios do regime próprio. Então, desde que instituam previdência complementar, a leitura que a gente faz é que é arbítrio do ente criar ou não a previdência complementar, tá? Quando instituído o regime de previdência complementar, qual é a consequência para o próprio? A consequência é que União, Estado, Distrito Federal e município, desde que criem previdência complementar, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio de previdência social, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. Esse limite máximo, o teto, né, do regime geral, está hoje em 4.159, mas agora, tá, essa aula está sendo gravada em janeiro de 2013, é provável que em dezembro de 2013, é provável que quando entrar janeiro já tenha novo teto aí, né, porque tem reajuste de benefício, é provável não, vai ter um novo teto, porque reajusta benefício, reajusta o teto. Vamos lá. Então, exemplo, um servidor efetivo federal com ingresso no serviço público em março de 2013. Por que eu coloquei em março? Porque eu tinha que ter a segurança que esse servidor federal, efetivo federal, tinha ingressado a partir de 4 de fevereiro de 2013. Então, eu botei logo março. Então, ele ingressou no serviço público em março de 2013. A remuneração dele é de R$ 7.159. Tá? Em março de 2013, vamos tirar uma foto desse momento, tá? Remuneração dele, 7.159, teto, 4.159, é o teto do regime geral nesse momento. O que acontece com esse servidor, tá? A forma de contribuição vai ser a seguinte, desses 7.159 até 4.159, que é o teto do regime geral, ele vai contribuir com 11% para o regime próprio. Acima de 4.159, tá? Ele vai, na verdade, não é que seja acima de 4.159. Para ele ter a garantia de no futuro receber uma complementação para além do teto, ele vai definir um percentual mensal sobre a sua remuneração, que vai ser destinada essa contribuição à FUNPRESP para, né, financiar os benefícios da Previdência complementar. E por que eu não coloquei, já que 7.159 passa 3.000 do teto, por que eu não coloquei que é uma complementação de 3.000 que vai ser feita pela Previdência complementar? Porque a Previdência complementar do servidor público efetivo, aí, ela não vai garantir benefícios de valor definido, não é um plano na modalidade BD, benefício definido. Então, não adianta você antecipar valores, porque não é essa a lógica do plano de benefícios da Previdência Complementar dos servidores públicos. Os planos vão ser na modalidade CD, define-se uma contribuição que vai, né, para o fundo de pensão, vai ser investida, vai ser aplicada, vai ser capitalizada, no sentido de gerar um valor que depois vai reverter a favor do servidor sob a forma de benefício. Muito bem. A alíquota, no caso, né, do servidor efetivo federal e da União enquanto patrocinadora, a alíquota de contribuição do participante é ele que define anualmente e vai pagar isso todo mês, observando o disposto no regulamento do plano de benefício. Então, significa dizer que um servidor, ele vai determinar, né, uma contribuição, ele vai definir uma contribuição que vai ser paga ao plano, né, de benefícios, e dependendo desse montante e de todas as aplicações que forem feitas, dos investimentos, isso vai reverter depois a favor dele, né, materializando-se num valor menor ou maior conforme o sucesso dos investimentos da administração desses recursos. A alíquota da contribuição da União enquanto patrocinadora, e isso vale para todos os patrocinadores públicos, vai ser igual, né? Aliás, voltando, vale para todos os patrocinadores públicos
o limite da paridade como sendo da contribuição do patrocinador. No caso, né, da União, a alíquota de contribuição dela, enquanto patrocinadora, vai ser, né, no máximo de 8,5% da remuneração. Então, a alíquota da contribuição do patrocinador vai ser igual à do participante e não pode exceder o percentual de 8,5%. Então, um servidor efetivo que ingressou no serviço público em março de 2013, ele tendo remuneração de R$ 7.159, ele vai contribuir para o regime próprio só sobre R$ 4.159, tá? Para ter no futuro valores acima de 4.159, que seria o teto, ele vai ter que fazer uma contribuição definida para o plano de benefício da FUNPRESP. Se ele é do executivo, a FUNPRESP, né, ao se aposentar, o regime próprio paga a aposentadoria, vamos dizer que o teto ainda fosse 4.159, se ele entrou agora em março de 2013, vai se aposentar 30, 35 anos depois, o teto não vai ser esse. Mas o que eu quero dizer é que o próprio paga, né, a aposentadoria até o teto do regime geral, o máximo é o teto. Ele só contribui para o próprio, tá? Até o teto do regime geral e só recebe do próprio até o teto do regime geral. E a FUNPRESP paga um benefício de forma a complementar essa aposentadoria. Qual o valor? Não sei. Ninguém sabe. Por quê? Porque é contribuição definida e não é benefício definido. Bom, o parágrafo 15, ele, né, teve várias modificações com a emenda constitucional número 41 em 2003, tá? Antes, quando tinha a redação da emenda 20, existia no dispositivo a exigência de lei complementar para dispor sobre normas gerais para instituição de previdência complementar pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Atualmente, o regime de previdência complementar vai ser instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, tá? E tem que ser esse plano de benefícios garantido por uma entidade fechada de previdência complementar de natureza pública. E a oferta de plano de benefício tem que ser feita somente na modalidade CD, contribuição definida. Muito bem. Então, né, existe aqui um momento em que eu tenho, hoje, a exigência de lei para criar a previdência complementar para servidor público amparado por regime próprio. Né? Antes era lei complementar. Só que eu quero chamar a atenção de vocês do seguinte, que instituir previdência complementar é por lei, pode ser lei ordinária, então, de iniciativa do respectivo Poder Executivo. Agora, a regulamentação, não da previdência complementar, não a instituição do Estado X, município Y da União, não. A regulamentação da previdência complementar como um todo no Brasil tem que ser feita através de lei complementar. Então, vamos voltar aqui. Qual foi a mudança instituída pela emenda 41? Ela para de exigir aí que lei complementar seja o meio para criar regime de previdência complementar pelo ente, tá? Pode ser lei de iniciativa do Poder Executivo. Agora, onde é que na previdência complementar se tem exigência de lei complementar para regulamentação do setor? O artigo 202, que trata de previdência complementar, tá? Ele exige lei complementar para regular todas as normas relativas à previdência complementar no país. E já foram publicadas duas leis, que é a Lei Complementar 109 e 108, ambas de 2001. Então, o artigo 202 diz o seguinte, que o regime de previdência privada, em geral, seja instituído por órgãos públicos, seja, né, a previdência complementar ofertada por um banco, seja, né, a previdência complementar de uma entidade fechada, o fundo de pensão, né, de uma empresa, o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência será facultativo baseado na constituição de reservas que garanta o benefício contratado e regulado por lei complementar.
tá? Então, assim, lei complementar para regular o setor. Mas se o Estado de Sergipe quiser instituir previdência complementar para os seus servidores efetivos, já amparados por regime próprio, o Estado de Sergipe vai fazer, né, essa instituição, vai providenciar essa instituição de previdência complementar para os servidores do Estado através de uma lei de iniciativa do Poder Executivo. O Estado de Sergipe não precisa aprovar uma lei complementar para criar a previdência complementar para os seus servidores efetivos. Tá? Então, antes havia exigência de lei complementar, hoje o regime, né, para a instituição do regime de previdência complementar no âmbito de cada ente, precisa de lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo. A entidade tem que ser fechada, de natureza pública, e os planos têm que ser na modalidade CD, contribuição definida. Então, tá aí, ó, os requisitos. Instituído, né? O regime de previdência complementar é instituído por lei. As entidades são fechadas, de natureza pública, e os planos de benefício têm que ser na modalidade CD, contribuição definida. Entidade fechada, tá? O que é uma entidade fechada? As entidades fechadas, elas vão ofertar planos de benefícios somente para os empregados do patrocinador, que vão ser, na medida em que queiram, né, participantes, ou para associados de um instituidor. Então, o acesso aos planos de benefício da entidade fechada, ele é restrito a participantes vindos de um patrocinador ou de um instituidor, tá? As entidades fechadas, elas são fundações ou sociedades civis. Eu posso usar como sinônimo de entidade fechada a terminologia de fundo de pensão. Então, né, entidades fechadas ou fundos de pensão, elas não têm finalidade lucrativa, operam planos coletivos de previdência para grupos específicos de pessoas por meio dos seus empregadores ou por meio dos instituidores, que são os sindicatos, são associações, são federações, confederações, tá? Essas entidades, elas são autorizadas a funcionar pela Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Previdência. Bom, as entidades abertas, elas também vão ofertar, né, planos de previdência complementar, mas não existe aquela restrição de acesso, de modo que só os participantes que venham de um patrocinador ou de um instituidor possam ter acesso àqueles planos. Elas são constituídas na forma de sociedades anônimas, elas têm fins lucrativos, operam tanto planos individuais quanto coletivos disponíveis. Está aqui a razão delas serem chamadas abertas. São planos disponíveis para qualquer pessoa física. São autorizadas a funcionar e são fiscalizadas pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e as normas relativas a esse segmento são da competência do Conselho Nacional de Seguros Privados. Muito bem. A entidade fechada de natureza pública. Como é que eu entendo uma entidade fechada de natureza pública? Então, eu vou trazer para vocês aqui o exemplo, tá, da Lei 12.618, que cria lá aí, né, previdência complementar para os servidores públicos federais. Então, o que é uma entidade fechada de natureza pública? Porque a FUNPRESP, por exemplo, ela é de direito privado, mas ela tem natureza pública, tendo em vista a obediência a esses requisitos que aí estão. Além da sujeição às normas de direito público, que decorram de sua instituição pela União como fundação de direito privado, então a FUNPRESP, criada pela União, ela é uma fundação de direito privado, tá? Mas ela vai ter natureza pública, tendo em vista os seguintes aspectos. Ela tem que se submeter à legislação federal sobre licitação e contratos administrativos. Ela tem que realizar concurso público para a contratação de pessoal, no caso de empregos permanentes, ou tem que utilizar processo seletivo em se tratando de contrato temporário, conforme previsto
na Lei 8.745. No dia 19 de janeiro de 2014, nós temos um processo seletivo com 40 vagas para a FUNPRESP, não é? Então, tem que fazer concurso ou processo seletivo. Também, tá, a sua natureza pública, ela se revela, por quê? Porque a FUNPRESP, ela vai ser obrigada a publicar anualmente na imprensa oficial ou em sítio oficial da administração pública, certificado digitalmente por autoridade para esse fim, né? Credenciada no ICP Brasil. Ela vai ter que publicar demonstrativos contábeis, atuariais, financeiros e de benefícios, sem prejuízo de fornecimento de informações a participantes e assistidos dos planos de benefício e ao órgão fiscalizador das entidades fechadas. Então, a FUNPRESP, que foi criada pela Lei 12.618, né? Ela é uma fundação de natureza pública por conta do respeito da observância desses aspectos que nós examinamos, mas ela é uma fundação de natureza pública com personalidade jurídica de direito privado, com autonomia administrativa, financeira e gerencial, que vai ter sede e fórum no Distrito Federal. Vamos lá. Bom, e aí nós vamos, né, conversar agora sobre as modalidades dos planos de benefício. Então, para encerrar essa aula, eu vou dizer a vocês o seguinte, que nós temos 3 modalidades de plano de benefício. CD, contribuição definida, BD, benefício definido, e CV, contribuição variável. E nós sabemos que a Previdência Complementar, criada para servidores públicos efetivos, tem que oferecer planos na modalidade CD, tá? Então, CD é um plano de benefício, tá? Em que os benefícios programados têm o seu valor permanentemente ajustado ao saldo da conta mantida em favor do participante. O participante, ele vai fazer a sua contribuição todo mês, aquele valor que ele escolheu para pagar, né, para o plano de previdência, vai ser objeto de aplicações, investimentos, capitalizado para ter empréstimo acima de juros atuariais, enfim. O que acontece? Esse valor vai render e vai, né, formar na conta do participante um saldo. Quanto maior o saldo, maior será o benefício. Se ocorrem percalços no sentido de que esse saldo não aumente ou até diminua, a consequência é que o benefício vai ser de menor valor. Então, o benefício programado, a aposentadoria dele lá na frente, vai ter o seu valor permanentemente ajustado, dependendo da variação desse saldo na conta do participante. Tá? Inclusive na fase de percepção do benefício, porque enquanto ele está percebendo o benefício, o saldo da conta também pode sofrer variações, tá? E vai ter que se considerar o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos para definir esse saldo. Nós vamos ter oportunidade mais adiante de falar mais sobre plano CD, tá? Vamos lá. Então, nessa aula nós vamos encerrar aqui, na próxima aula nós vamos conversar sobre o que é o plano de benefício definido. Até lá!